Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou decisão importante em relação ao ICMS e os efeitos dele para o cálculo de PIS e COFINS. E com este julgamento, os ministros do STF entenderam pela exclusão do imposto estadual para justamente a definição dos valores das contribuições de PIS e COFINS. Os efeitos dessa medida ainda devem ser debatidos pelos 11 ministros do STF e para falar um pouco sobre os efeitos da questão e quais os possíveis desdobramentos dela, eu estou em contato agora com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Flávio Aro Sanches. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom, doutor, para começo de conversa, eu gostaria que o senhor explicasse, esta não é a primeira, mas como o assunto é um assunto um pouco complexo, é sempre bom relembrar os nossos ouvintes sobre essa questão da incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. O que é exatamente isso? Do que a gente está falando, hein, doutor? Realmente o assunto causa aí ainda muito alvoroço, porque a despeito de uma decisão recente que tenderia a pacificar as relações aí de contribuinte e fisco, no fundo a gente acabou até por movimentar ainda mais. Até mesmo a busca pelo judiciário se acirrou, por incrível que pareça. Tem aí aspectos processuais e a questão de mérito. Então eu vou responder a tua pergunta voltando um pouco atrás, explicando esse contexto. Pois então, a gente tem na seara aí do contencioso tributário o debate de várias teses. Essa tese, longe de ser nova, ela aguardava um leading case, um término do julgamento. Primeiramente, eu devo dizer, ocorreu através de um outro recurso extraordinário que não tinha a repercussão geral declarada. Então, o que isso significa? Significa que não é naquela modalidade de julgamento mais nova que faz efeito erga omnes, e sim para um contribuinte individual, e aí essa empresa alcançou essa primeira decisão favorável, acendendo aí uma luz para os contribuintes de forma geral, que gostariam de ter essa desafogo aí financeiro, porque falando diretamente do tema, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS para, eu diria que a maioria das empresas, é relevante, né? É evidente que isso não colhe alguns setores, como por exemplo quem tem uma tributação monofásica do PIS e da COFINS, mas para uma empresa que está na área de vendas, varejo principalmente, e qualquer comercial que tem ali destaque do ICMS nas notas fiscais, ele apura o PIS e COFINS historicamente, considerando o ICMS embutido dentro dele. Então a tese tratou justamente de saber se esse ICMS que compõe o preço, eu diria, né? Ele seria efetivamente um preço do produto, ou se ele seria um mero repasse, ou seja, se você seria o agente arrecadador, o contribuinte estaria arrecadando o ICMS para repassar ao ente, que no caso é o Estado. Então a definição do Supremo é de extrema importância, porque você exclui uma porção razoável, considerando a alíquota média do ICMS, para muita gente aí de 18%, mas que efetivamente, por causa do cálculo por dentro, acaba sendo até superior a isso. Ou seja, a gente está falando muitas vezes em 1/5 do valor do faturamento, que antes era considerado como parte do faturamento da empresa, e passou-se a ser segregado, então, entre 4/5 faturamento da empresa e 1/5 como sendo faturamento em favor do Estado. E é exatamente essa decisão do Supremo do último dia 15 de março, que fazendo essa exclusão, determinando essa exclusão,
sinalizou, e agora num efeito erga omnes, por ser com repercussão geral, que a legislação é inconstitucional, e aguarda-se agora até uma definição de alguns outros critérios, que imagino que vai ser perguntado isso, e para depois, mais tarde ainda, ser assimilado que esse é o caminho natural das coisas. Quando há uma pacificação judicial, tende-se a ter um efeito na mudança legislativa. Pois é, agora entra a questão da modulação, né, doutor? Porque para quem vai valer, quem será beneficiado com esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal é o que se aguarda por uma definição, correto? Correto. A modulação, ela faz parte do nosso ordenamento há não muito tempo, pelo menos na área tributária. A gente tinha historicamente uma restrição à aplicação da modulação, que nada mais é do que a definição da inconstitucionalidade no tempo, ou seja, uma vez que o Supremo declara uma inconstitucionalidade, é o poder que se tem de se jogar no tempo quanto aos seus efeitos. Então, porque a rigor, se uma coisa é inconstitucional, ela é inconstitucional desde o seu nascedouro. Então é o efeito que a gente chama de ex nunc. Então retroage a inconstitucionalidade, e qualquer efeito disso para um tributo, ele sendo inconstitucional desde a origem, você tem que ter a devolução daquilo que foi pago indevidamente. Quando se modula o efeito e joga para frente, você tem o efeito chamado ex tunc. Então, que é inconstitucional, reconhece isso, mas por uma relevância e aí por um quórum especial do Pleno do STF, define-se que aquilo vai ser mitigado e então vai valer para determinado momento para frente. Historicamente, pelo que se colhe dos julgados, o STF, na sua composição mais atual, ela vem sendo sensível a questões sociais, econômicas, e a despeito de que no começo não se aplicava tanto para a matéria tributária, a modulação tem sido utilizada em um ou outro caso, sim, e dada a repercussão dessa matéria, que talvez tenha sido um dos casos de maior volume financeiro que a gente esteja tratando, dizem alguns que há uma expectativa, sim, de modulação. Essa modulação, se fosse pegar de novo o histórico do Supremo, tenderia a recair para o dia 15 de março de 2017. Importa dizer que quem tivesse com a ação anterior até essa data teria a inconstitucionalidade a seu favor, ou seja, inclusive podendo ter a devolução do que foi pago nos últimos 5 anos anteriores ao julgamento da sua própria ação. O contribuinte que tenha ajuizado uma ação em 2010 vai recuperar desde 2005 em diante, etc. Aquele que tenha ajuizado após a data em que for feita a modulação já não vai poder recuperar o passado. Então, é disso que trata a modulação. Agora, se não houver modulação, e a gente tem, então, já uma decisão de que não é cabível a incidência do ICMS no cálculo, na base de cálculo de PIS/COFINS, isso tem um efeito para a União, né, que arrecadava a mais, entre aspas, com a absorção desse imposto estadual, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Haverá uma restituição invariavelmente. E como deve se dar essa restituição, doutor? Pois é, são alguns cenários. Quem tem ação própria vai se recuperar através da restituição, compensação prevista no IN, que é uma instrução normativa 1300, chama-se um procedimento de PERDECOMP, em que você faz a habilitação do crédito, que a gente chama transitado em julgado. Então é uma forma segura, prevista, organizada, que você faz com a ciência da Receita Federal, para fins até de homologação e tudo mais. Quem não tem ação, e vamos dizer que não modulem os efeitos, vai acontecer, como já aconteceu recentemente, por exemplo, com crédito previdenciário de cooperativa, que havia retenção de 15%, e reconhecendo o ganho perante o Supremo, com o efeito de recurso de reprodução geral igualzinho a esse caso, eles instruíram a forma como você poderia fazer uma compensação administrativa mesmo.
ou seja, você através de retificação de obrigações acessórias surgiria com o crédito para fins de fazer a compensação administrativa. Agora, eles não têm condição de soltar algo ainda por conta de não saber se vai ser modulado ou não. Então a gente está num mata-burro, porque a gente já tem a definição de que não cabe a inclusão do ICMS, mas ao mesmo tempo não pode simplesmente excluir. Inclusive a Receita soltou uma solução de consulta interna, justamente sinalizando para o mercado que ele não aceitaria quem simplesmente viesse a excluir agora, nesses meses todos, pós-julgamento em março. Então, há um risco em cima disso. Por outro lado, há empresas que, tendo contingenciado, já fizeram a reversão da provisão, porque os advogados, claro, opinam que é quase certo o ganho. Então há muita coisa a ser definida. Especialmente, muita gente está querendo saber como que apura hoje em dia após decisão, tendo ou não a decisão judicial. E é disso que às vezes a gente vem respondendo questionamento dos clientes. Bom, continuaremos acompanhando essa questão aqui no Supremo Tribunal Federal. Tendo novidades, o senhor será convocado a voltar aqui para fazer um balanço sobre o posicionamento final da Corte, doutor Flávio. Será um prazer. Muito obrigado, então, Flávio Aro Sanches, especialista em direito tributário, falando aqui conosco, explicando um pouco mais sobre essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS/COFINS. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, doutor. Muito obrigado.